desfraude não é só um momento que a criança aprende a usar o banheiro sozinha, de forma autônoma. É um processo de grande desenvolvimento para a criança. A gente, né, já é acostumado a fazer, né, nossas necessidades de forma automática, mas já imaginou para a criança quantos mecanismos cognitivos ela precisa acionar para entender que o corpo está sentindo um desconforto, avisar um adulto que algo não vai bem, aguardar o momento do adulto conduzi-la até o banheiro e poder aliviar suas necessidades? São muitos mecanismos envolvidos nesse processo e a gente precisa comemorar cada etapa desse processo com a criança, que nos comunica que está pronta para o momento de desfraude. A criança aqui na escola, a gente percebe alguns sinais de prontidão que muitas vezes na família os pais não conseguem perceber, porque ela vê os pares indo ao banheiro, começa a se interessar pelo aquele ambiente, né? Começa a perceber que a necessidade pode ser feita em outro lugar, não somente na fralda. Então aqui na escola a gente percebe esses sinais de prontidão. Em casa, a gente também tem algumas dicas para passar para os pais que a criança pode estar falando que está interessada em fazer o desfraude, mas que nem sempre é tão nítido. Por exemplo, quando a gente percebe o interesse da criança em conhecer o banheiro quando outro adulto está usando, quando ela começa a perguntar o que as pessoas estão fazendo nesse lugar, ou um irmão mais velho, quando a gente percebe que a fralda fica longos períodos mais seca, sem utilizar, também é um sinal de que a criança está pronta para esse processo, para iniciar o processo de desfraude. Então é muito importante que a gente respeite o tempo de cada criança para iniciar o processo de desfraude. Mas respeitar o tempo é também escutar a criança quando ela começa a dar alguns sinais de que está pronta. Quando a criança inicia na educação infantil, ela tem a oportunidade de ter uma rotina mais estruturada que também contribui para essa prontidão, para esse interesse no desfraude. E aqui nas unidades de educação infantil do SESC, nós temos uma equipe pedagógica preparada para escutar a criança quando ela apresenta esses sinais e também apoiar todas as famílias, porque a gente sabe que muitas vezes os pais se sentem um pouco inseguros de iniciar o processo. Será que eu estou entendendo bem esse sinal de prontidão do meu filho ou da minha filha? Será que é a hora? É normal acontecer um pouco essas inseguranças. O desfraude, né, aqui no SESC acontece de forma muito respeitosa, respeitando o tempo da criança, e a gente sempre se norteia pelo princípio de estar acolhendo ela, sem pressão, respeitando o tempo e os sinais que a criança nos dá. E isso a gente percebe nos momentos estratégicos que nós colocamos ofertando, convidando as crianças para irem ao banheiro. São momentos de roda, de conversa, no final da roda ou no início dela, e também nos momentos que a gente sai para a área externa. Alguns pais, né, nos fazem perguntas sobre como e quando iniciar o processo de desfraude, tendo a notícia de que as crianças estão dando esses sinais de prontidão que a professora comentou. É importante que em casa, assim como na escola, a família crie um ambiente acolhedor e tranquilo para iniciar esse processo. É muito importante que a criança se sinta encorajada e que esse processo aconteça de forma gradual. São pequenas etapas que a criança vai conquistando. Ela começar a compreender que ela está desconfortável, que isso representa que ela precisa ir ao banheiro, né, chamar um adulto. Cada etapa dessa é uma conquista da criança. Ela está conseguindo nomear uma sensação que é fisiológica para um adulto, está conseguindo verbalizar sobre isso. Então, é um processo gradual que precisa ser muito respeitoso e encorajador para a criança. Então, eu quero agradecer à escola que tem nos ajudado nessa independência dos nossos filhos, que hoje nós lutamos tanto por isso, né, para ter crianças mais maduras para o mundo, e o SESC tem nos ajudado nisso, nesse desfraude, que ela já chegou feita o desfraude, mas não com essa independência de ir para o banheiro, de se limpar, de saber colocar a roupinha, e tem ajudado inclusive até nisso, em se vestir, em se limpar e saber ter seus cuidados pessoais.